A protagonista, deitada na sua banheira, apercebeu-se de que estava a começar a perder a sanidade e de que estava a enlouquecer. A última coisa de que se lembrava era de ter chegado a casa e adormecido depois de ter feito horas extraordinárias. Mas assim que acordou, já estava na casa de banho. A sua consciência estava enevoada e, de certa forma, estranha, e mal conseguia mexer os dedos. Tentou recuperar os sentidos, mas ainda estava um pouco surpreendida. Mas depois, apercebeu-se de que estava sob a influência de substâncias ilegais, e quando olhou para trás, ao ouvir o ranger da porta, viu um homem que também tinha entrado na casa de banho e que a avisou de que tudo acabaria dentro de alguns minutos, porque ele já tinha preparado um bilhete de suicídio. E após a morte dos pais, a rapariga não conseguiu lidar com a depressão e decidiu pôr fim à sua vida. E só então se apercebeu da situação em que se encontrava, mas admitiu para si própria que, no fundo, esperava algo assim. Porque os seus pais também morreram num acidente de viação inesperado há 3 meses, e agora vai haver uma morte inesperada para ela. E para evitar isso, a protagonista decidiu instalar um novo sistema de segurança amanhã, mas parece que aqueles que a queriam morta descobriram isso mais cedo, e não se aperceberam de quem foi o mandante do seu assassinato. Podia ter sido um tio ou uma tia, mas isso não importava agora, porque tudo tinha perdido o sentido. Por ter escolhido tirar a vida a um familiar de sangue e a seus pais, a rapariga amaldiçoou-os. Queria que eles vivessem aquela vida, onde ela e a sua família viviam, porque eles tinham de pagar pelo que lhes tinha sido feito. Mas quando abriu os olhos no momento seguinte, começou a olhar à volta do seu corpo e viu que as feridas tinham desaparecido completamente, como se nada tivesse acontecido, e não se apercebeu do que lhe tinha acontecido. E como se nada tivesse acontecido, não se apercebeu do que lhe tinha acontecido. E se tudo não passava de um sonho tolo, mas as sensações eram demasiado reais para um sonho, um pequeno arrepio percorreu o corpo da rapariga. Tinha a certeza de que estava morta, e ainda se lembrava de como não se conseguia mexer. O braço ainda lhe doía e sentia-se fria, morta e exausta. Mas pelo menos agora estava definitivamente acordada. Mas ao olhar em redor, reparou que tudo parecia um cenário de teatro, incluindo as suas roupas. A rapariga cheirava como se não tomasse banho há muito tempo, e por isso decidiu que, antes de mais, tinha de sair deste lugar o mais depressa possível. Mas quando tentou levantar-se, caiu imediatamente no chão com muitas dores, sem perceber o que se passava com as suas pernas e porque estava tão fraca como se não fosse o seu corpo. Nesse momento, ao ouvir o barulho, uma rapariga entrou no quarto e, literalmente, não acreditou no que viu e saudou a patroa com alegria, porque estava contente por ela ter finalmente acordado e estar bem. E confessou que estava muito preocupada porque a rapariga não dava sinais de acordar e perguntou-lhe se ela estava bem. E então, a protagonista, chocada, olhando em volta, não percebia do que é que a rapariga estava a falar, porque tudo parecia muito estranho, uma vez que eram estranhos. Mas, no momento seguinte, levantou a mão porque se apercebeu de que a rapariga era uma criada. Mas a criada excitada pensou que a protagonista sentia desconforto, mas, na verdade, estava apenas em choque. Um pouco recuperando o juízo, a rapariga sentou-se na cama e perguntou à empregada por que razão lhe chamava patroa. E que tipo de sítio era aquele, porque lhe parecia um hotel qualquer. Perguntou-se também quem a teria trazido para aqui e por que razão, e se estaria na Coreia. Mas, nesse momento, a criada faz uma vênia e diz-lhe que não faz ideia do que está a falar, mas que tem de ir ter com a senhora e dizer-lhe que está acordada. Afinal de contas, o pai da protagonista ficou muito preocupado durante os 4 dias em que ela esteve inconsciente, após o que ela fugiu imediatamente, prometendo voltar em breve. E a protagonista, preocupada, tentou impedi-la. Mas a rapariga não a ouviu e foi-se embora. No final, deixada sozinha, a protagonista apercebeu-se de que o que quer que lhe tivesse acontecido continuava a ser demasiado estranho, porque ela não percebia nada. Mas quando acariciou o seu cabelo, não se apercebeu do que lhe tinha acontecido, porque, obviamente, se apercebeu de que o cabelo não era dela, e por isso, levantou-se imediatamente e saiu a correr para dar uma vista de olhos. Quando abriu as portas, viu um mundo completamente diferente à sua frente, como se tivesse viajado no tempo. Mas estremeceu de medo, pois ouviu a voz de alguém que se dirigia a ela, que dizia que a rapariga parecia uma mendiga de rua. E dirigiu-se à protagonista como Shang Xiolian.
e confessou que não esperava que a rapariga conseguisse sair da cama, e as criadas fizeram uma vênia para cumprimentar a esse erra. Errua. Ewa apenas olhou sorridente para Shang Xiaolian e disse que a rapariga continuava agarrada à sua vida insignificante, o que era bastante estranho. Mas, olhando para a interlocutora da cabeça aos pés, a protagonista não percebia por que é que ela estava tão estranhamente vestida, e não só ela, mas todos à sua volta. Pegou num balde de água e despejou-o sobre Shang Xiaolian, dizendo que se tinha esquecido de todas as suas maneiras, enquanto estava à beira da morte, e que tinha claramente um problema de cabeça, tanto mais que Shang Xiaolian devia estar grata por ela ainda não se ter queixado à mãe do seu comportamento. Shang Xiaolian disse que ela nunca tinha exigido muito respeito por si própria, mas sentia que não era de todo a pessoa que devia ter aprendido boas maneiras. E perguntava-se quem teria ensinado esta rapariga a comportar-se de forma tão impudente com estranhos, pois certamente todos os que a rodeavam tinham vergonha de olhar para ela de fora. Embora talvez o problema não fosse a educação, mas sim o caráter de Errua, ela só se aproximou de má vontade, perguntando-se como é que Shang Xiaolian se atrevia a socializar daquela maneira. E até as criadas estavam a tentar acalmar Shang Xiaolian. Ela estava a tentar perceber o que se passava, mas não podia deixar de intervir quando um adolescente impetuoso a tratava com tanto desdém. A jovem, então, informou-a de que não esperava qualquer gentileza da parte dela só porque não se estava a sentir bem, mas que esperava um pedido de desculpas pelo seu comportamento rude. E então, a rapariga incendiou-se e esbofeteou violentamente a personagem principal, e esbofeteou-a, e explicou que, depois de dias inconsciente, a rapariga tinha mesmo perdido a cabeça. E toda a gente já sabia que as pernas de Shang Xiaolian não funcionavam, e ela devia ter ficado grata por ainda não ter ido contar à mãe a insolência de Shang Xiaolian, mas em vez disso, atreveu-se a falar da má educação de Ewa, e com um sorriso a olhar para Shang Xiaolian, exigiu que as criadas parassem de estar de pé e trouxessem para dentro de casa, o mais depressa possível, esta desgraça que ninguém podia ver. Depois, as raparigas começaram a levantá-la, mas Shang Xiaolian, infeliz, afastou-as. Depois, uma das criadas sussurrou à patroa que ela não devia ter agravado a situação em que se encontrava, e nesse momento, lembrou-se do que lhe tinham dito sobre as suas pernas, e, em pânico, começou imediatamente a olhar à sua volta, e a perguntar-se se teria estado mesmo deitada na cama durante os 4 dias, e por que é que tinha ficado tão fraca e o seu cabelo tinha voltado a crescer tanto. Mas, ao reparar na perna, apercebeu-se de que a cicatriz era de há muito tempo. Uma Ewa furiosa ordenou que levassem Shang Xiaolian para o quarto dela o mais depressa possível. Afinal, não podia deixá-la comportar-se de forma tão feia à frente das pessoas dos outros. E então as criadas que a ajudavam começaram a levar a rapariga para fora, e a protagonista ficou chocada ao perceber que as cicatrizes eram definitivamente antigas, e ao tocá-las não sentia nada, e o seu corpo não lhe pertencia. Por isso, interrogou-se sobre quem seria ela realmente. Mais tarde, acabou por perguntar o seu nome a uma das criadas. Não compreendia as perguntas tão repentinas, mas acabou por lhes dizer. A empregada explicou que a mãe de Shang Xiaolian tinha morrido há muito tempo, e que Shang Xiaolian era a segunda filha do ministro Chang Horen, porque ela ficou presa no fogo com Shang Xiaolian. Felizmente, Shang Xiaolian foi salva e retirada do incêndio a tempo. Mas ela sofreu um ferimento grave na perna esquerda e era muito difícil para ela andar. A partir daí, começou a fechar-se ao mundo, explicando que o seu andar era feio. Depois de ajudar o protagonista a se arrumar a casa, a criada confessou que já tinham passado 6 invernos desde então, mas o seu coração ainda doía quando pensava no que tinha acontecido. Depois, Shang Xiaolian pensou que o seu ferimento já tinha 6 anos e que continuava a parecer-lhe uma história muito ridícula, e olhando para o seu rosto, a criada pensou que tinha muita pena da patroa, porque ela parece estar confusa com tudo o que se está a passar desde que acordou, mas disse que este ano era o 18 Degrees aniversário da patroa, e refletiu que a menina sempre foi muito frágil e propensa a doenças desde criança, mas que esta era a primeira vez que desmaiava. E explicou que, há 4 dias, uma criada estava a fazer a ronda à noite para verificar se havia incêndios e viu que a porta do quarto de Shang Xiaolian estava aberta. E quando entrei, encontrei a patroa inconsciente, com febre alta e que não queria acordar.
O pai de Chang Seolian acabou por chamar um médico, mas este disse que não podia fazer nada, pois não conseguia determinar a causa da doença. E o médico também avisou que tinham de se preparar para o pior, se a rapariga não acordasse dentro de 4 dias. Mas ela acabou por acordar, e a criada contou, entusiasmada, que pensava que já tinham perdido a patroa, mas que estavam muito contentes por ela ter recuperado o juízo. A protagonista convenceu-se então de que aquele não era definitivamente o século XX em que vivia, e que aquele não era definitivamente o corpo em que vivia, e por qualquer razão. Mas depois de ter sido assassinada na sua própria banheira, a sua alma fez uma viagem. E quando acordou, era a filha de 18 anos de um ministro do governo, e a história era como um romance de fantasia. Mas olhando à sua volta, a rapariga apercebeu-se de que, afinal, esta parecia ser uma realidade que tinha de aceitar. Por isso, olhando para a criada, perguntou-lhe se tinha percebido bem que era a sua ama, mas ela não aguentou. Ajoelhou-se e confirmou a suposição da patroa. Depois, apresentou-se. Chamava-se Yoon No-hee e tomava conta de Chang Seolian desde que ela era bebé, e perguntou se a patroa não se lembrava mesmo de nada. Mas Chang Seolian pegou calmamente nas mãos da ama e admitiu que se sentia como um pintainho acabado de sair do ovo, mas estava grata por a ama estar sempre lá para ela. E a protagonista ficou contente por ter alguém em quem podia confiar, e pediu que a ama lhe contasse tudo o que precisava de saber e tudo o que tinha esquecido. No final, quando ficou sozinha, analisou a história e apercebeu-se que era realmente uma história estranha, porque o seu pai tinha uma mulher e 2 concubinas, e a mais nova das 2 concubinas era a mãe de Chang Seolian. O nome da sua mulher era Lee Yong-hong, proveniente de uma família de ministros e altos funcionários do governo. A sua filha é Ewa, que o protagonista já conheceu antes. As 2 raparigas nasceram na mesma altura, mas Ewa herdou o lado feroz e ciumento da mãe, e considerou Chang Seolian um obstáculo no seu caminho desde tenra idade. E depois de se aperceber que se tinha mudado para o corpo da filha de uma concubina abandonada, percebeu que não era tão simples como gostaria. Mas agora tinha uma ideia da vida desta rapariga nesta família, o que era bom. Também descobriu a relação dela com o pai, porque a relação deles era muito estranha, apesar de Chang Seolian ser filha de uma concubina. Mas qualquer pai normal correria imediatamente para a criança que acordasse depois de estar à beira da morte. Mas o seu pai nunca a visitava, nem mesmo a altas horas da noite, e não era de admirar que Ewa pudesse fazer o que quisesse, porque o chefe de família não parecia importar-se com nada. Chang Seolian não tinha ninguém que a pudesse proteger e em quem pudesse confiar, e a protagonista apercebeu-se de que era isso que a unia nesta vida e na sua vida passada. As suas vidas eram realmente trágicas. Depois disso, despiu as roupas exteriores e começou a olhar-se ao espelho, apercebendo-se de que aquele corpo claramente não a impressionava, porque no seu corpo atual, a personagem principal era a personificação da saúde, mas agora tudo era completamente diferente. Por fim, ouviu um barulho como se alguém estivesse a tentar abrir a porta do armário, pelo que a rapariga abriu imediatamente as portas e foi ver o que estava a fazer o barulho. Era um jovem que olhou para a protagonista com um sorriso estranho, como se estivesse surpreendido por vê-los, e então Chang Seolian reagiu imediatamente e começou a pedir ajuda. Mas o rapaz acabou por pôr a mão sobre a boca dela e pediu-lhe que não gritasse tanto. Depois quis explicar que não parecia nada suspeito. Nesse momento, a protagonista já se estava a balançar para bater no insolente, mas este conseguiu sair do caminho, e Chang Seolian começou a cair, apercebendo-se de que provavelmente iria doer muito. Mas, no último momento, o jovem conseguiu pegá-la ao colo, impedindo-a de cair, e com um sorriso, informou-a de que não faria mal à rapariga e perguntou-lhe, para que ela não fizesse uma cena, e deu-lhe a mão para se levantar. Depois, quando ela se pôs de pé, ele afastou-se desajeitadamente e entregou-lhe o seu manto para que ela se pudesse cobrir. E depois, olhando para ele, a protagonista reparou que o tipo era invulgarmente muito educado para alguém que se tinha escondido no armário de uma mulher durante todo este tempo. Mas o rapaz disse, sem jeito, que a patroa era demasiado dura e que ele nem sequer pensava que ela pudesse reagir assim. Afinal, ela não precisava de ter tanto cuidado. E ele saiu porque a rapariga começou a despir-se, mas ela disse, a contragosto, que tinha percebido que o tipo não a ia magoar, pelo menos por enquanto. Embora Chang Seolian tenha olhado para ele, admitiu que ainda não tinha a certeza se este tipo era seu amigo ou inimigo.
Mas o rapaz disse sorridentemente que Chang Seolian seria muito diferente dos rumores sobre ela. O nome do homem era Ladion, e trabalhava para uma empresa comercial de Jeonju, desde que ela desmaiou há 4 dias, e a ordem foi dada pelo seu pai, o ministro, e também a Seah. Yong-hong o escolheu pessoalmente. Olhando para o homem, Chang Seolian apercebeu-se de que era um guarda-costas, mas era estranho que a madrasta tivesse decidido escolhê-lo, mesmo apesar do ódio que sentia por ela. Mas quando ela perguntou por que razão precisava subitamente de um guarda-costas, o rapaz explicou calmamente que Chang Seolian devia ter perguntado ao patrão porque ele não tinha essa informação. E depois de pensar nisso, a protagonista apercebeu-se de que, aparentemente, o pai dela acredita que a causa da sua doença não é uma simples enfermidade. Lajiom explicou que não conhecia todos os pormenores, mas era pouco provável que essas pessoas estivessem à procura de um profissional para o seu trabalho, pois ouvira dizer que tinham pedido especificamente a pessoa mais inepta disponível. E Chang Seolian limitou-se a dizer com um sorriso que a empresa deles devia ter padrões elevados se ele era o empregado mais incompetente. Mas ela continuava a não perceber a razão pela qual ele se escondia no seu armário. E Ladion explicou sem jeito que lhe podia dizer a razão. Porque quando ele viu o estado em que a rapariga estava, pensou que não havia esperança. Por isso, ali estava ele, perto a fazer o seu outro trabalho. Mas, de repente, ela acordou inesperadamente. E quando soube, teve medo que a sua fuga afetasse a reputação da empresa. Por isso, voltou sorrateiramente para avaliar a situação e quis certificar-se de que a rapariga estava bem. Pensando nisso, Chang Seolian percebeu que era de facto uma boa desculpa, mas não acreditava que fosse a história completa. Por isso, decidiu que talvez devesse deixar o assunto em paz por agora, mas perguntou-se o que é que Ladiom queria dizer quando disse que ela não era o que os rumores diziam sobre ela. O rapaz disse que, se fosse sincero, tinha ouvido dizer que Chang Seolian era uma rapariga tímida e sombria, que não gostava de socializar com as pessoas e que também torturava os criados usando a sua doença como desculpa. Ladiom tinha ouvido dizer que ela tinha enfrentado a sua irmã Ewa assim que esta recuperou o juízo. A personagem principal admitiu que perdeu a memória e que, por isso, não sabe de todo como se deveria ter comportado em tais situações. O caráter não pode ser alterado, e seria mais lógico evitar o medo numa situação tão desconhecida, especialmente após a perda de memória. Chang Seolian referiu que é provável que as pessoas reajam de forma diferente à perda de memória, porque algumas podem seguir personalidades inerentes e outras não. Ladiom concordou sorridente com essa afirmação, mas avisou que Chang Seolian teria obviamente dificuldade em recuperar as suas memórias durante 18 anos. Mas a rapariga explicou que não tinha qualquer intenção de procurar o seu antigo eu e tentar tornar-se a mesma pessoa que costumava ser. Tudo o que precisava de saber era o presente. Só precisava de perceber a sua situação atual e avaliar as possibilidades. E depois planearia tudo como deve ser, embora isso nem parecesse necessário, e até o rapaz se perguntasse por que é que ela pensava assim. Mas, depois, olhou para a rapariga em estado de choque, enquanto ela se deitava calmamente na cama e dizia ao rapaz que, se ele já tinha acabado de falar, podia ir embora. E pediu-lhe que não se preocupasse, pois não havia ninguém em casa e ninguém o culparia por abandonar o seu posto. Embora Chang Seolian não se lembrasse, agradeceu-lhe por a ter guardado enquanto ela estava inconsciente, mas olhando para Lisa debaixo de Ladiom, só se perguntava se ela não teria medo que ele a magoasse enquanto ela dormia. Mas a rapariga perguntou calmamente se ele estava a mentir quando prometeu não lhe fazer mal, e percebeu que, desde que tinha vindo a este mundo, tinham acontecido demasiadas coisas num só dia, e que já não aguentava mais, e que, se adormecesse agora, talvez acordasse no seu apartamento. Olhando para esta imagem, Ladiom lembra-se de como o seu subordinado dizia que ele era mesmo louco porque não tinha de aceitar tal tarefa. Guardar uma mulher doente não é tarefa para o chefe de uma empresa comercial. E os seus subordinados imploraram a Lagiomas para reconsiderar. Mas Ladiom apenas pediu ao seu assistente, com um sorriso, que espalhasse rumores pela cidade para que toda a gente pensasse que o grêmio comercial era dirigido por um jovem arrivista que só tinha aparência. O ministro da Defesa teria de enviar um mensageiro ao exército, e neste momento, Ladiom era o único que estava inativo na empresa. Era ele que iria,
e Ladion perguntou se o seu subordinado compreendia a distância daquelas terras, pois não havia lugar para dormir, e teria de ficar acordado durante 2 dias inteiros e andar constantemente de um lado para o outro, lutando contra os insectos, e teria de atravessar um lugar infestado de cobras. E era realmente horrível. E então, o assistente acabou por perceber que Ladion só estava disposto a aceitar ser guarda-costas da rapariga porque não queria ir para Manyang e era também o chefe da empresa. Mas Ladion disse que era uma missão muito importante, porque, pelo que tinha ouvido, a rapariga tinha desmaiado de repente. Já estava muito doente, por isso seria estranho se quisesse contratar um guarda-costas. E então, o assistente apercebeu-se de que soava um pouco suspeito, porque normalmente um guarda-costas era contratado quando havia algum tipo de ameaça externa. Mas, ao mesmo tempo, pediram para contratar a pessoa mais inútil da empresa, que acabou por ser um tipo suficientemente curioso. Por isso, Ladion exigiu que Seokyong fosse enviado para Manyang. Olhando para Chang Seolian, Ladion apercebeu-se que tinha escolhido este trabalho para evitar dificuldades. Mas agora que ele está aqui, as coisas estão um pouco fora das suas expectativas. Era o seu movimento, pois apesar do seu estado corporal, ela não hesitava em apontar para o ponto mais fraco do inimigo. Ladion também ficou surpreendido com o olhar tão determinado da rapariga e perguntou-se se seria possível que Chang Seolian tivesse estado a esconder o seu verdadeiro eu durante todo este tempo. Ladion acreditava que Chang Seolian era uma rapariga verdadeiramente misteriosa, o que não podia ser negado. Mas ainda era muito cedo para tirar conclusões sobre Chang Seolian. De manhã, a protagonista comeu, mas não era suficiente para ela, por isso pediu mais comida, o que deixou a empregada muito surpreendida, porque Chang Seolian nunca tinha comido tanto. Mas ficou muito contente porque a senhora gostou do pequeno almoço, pois não era todos os dias que se via que ela comia mais do que devia. O nome da alegre criada era Boia, e esta rapariga tinha cerca de 15 ou 16 anos. Era muito nova, mas já era uma criada pessoal. Afinal de contas, esta rapariga era tão inocente no coração como no exterior. Por isso tratava bem Chang Seolian. Mas, no final, ao servir a comida, a empregada pediu desculpa por não poder servir arroz fresco e quente à patroa, mas disse calmamente que não havia problema. Há muito que se tinha habituado a este tipo de comida, e pensava que, na sua vida passada, tinha tolerado este tipo de tratamento, embora nessa altura tivesse sido ainda pior do que agora. Quando, em tenra idade, a protagonista ultrapassou a soleira da porta de casa, a rapariga apercebeu-se imediatamente de que não podia relaxar nem um minuto. A protagonista foi mesmo proibida de se sentar à mesma mesa com o seu avô, que era o chefe de família. E sendo uma criança assustada, a rapariga chorava muitas vezes e pedia à mãe para sair dali. Mas mudou de ideias quando viu a mãe ser humilhada numa reunião de família. E desde esse dia, Chang Seolian nunca mais chorou, porque aquelas pessoas só esperavam algo assim. No final, a protagonista começou a esforçar-se para se tornar muito mais forte, mas por vezes surgiam dificuldades no seu caminho. Mas a protagonista decidiu que, se não voltasse à sua vida passada, iria simplesmente seguir em frente. Mas, nesse momento, a criada Po, agitada, perguntou se a senhora estava bem, pois esperava que Chang Seolian não estivesse a tentar forçar-se a comer, porque ela quase desmaiara com o treino recentemente, por isso tinha de se preocupar consigo própria. Mas Chang Seolian explicou calmamente que não estava habituada a este tipo de vida, pelo que era natural. Mas se ela continuasse a treinar, o seu corpo habituar-se-ia ao esforço, por isso Boa não precisava de se preocupar. Depois, sorridente, pediu à sua criada pessoal para limpar a mesa. Por fim, Chang Seolian, caminhando e cocheando, olhou pela janela. Mas a criada disse que, quando o pai regressasse da sua viagem, provavelmente ficaria muito contente por ver a rapariga cheia de força e saudável. Mas Chang Seolian virou calmamente as costas e disse que talvez não tivesse percebido alguma coisa porque tinha um problema de memória, mas que sentia que o pai não se importava nada com o seu bem-estar. Mas a empregada disse que não era bem assim, porque o pai ficava muito nervoso quando ela desmaiava e tinha contratado um guarda-costas para a manter em segurança. Mas, olhando para a irmã que passava à janela, Chang Seolian perguntava-se se teria acontecido alguma coisa estranha nesse dia, quando ela desmaiou, como se tivesse feito ou dito algo que normalmente não aconteceria. E depois, pensando nisso, a empregada lembrou-se que tinham tido uma visita nesse dia, o primeiro-ministro, que tinha sido um convidado frequente ultimamente.
O primeiro-ministro tinha estado a frequentar o pai de Chang Seolian, e devia haver algum assunto que exigia uma resolução imediata. Chang Seolian apercebeu-se de que não sabia quem era essa pessoa, ou quão importante era neste mundo, porque não sabia nada sobre a hierarquia local. Chang Seolian perguntou se havia alguma coisa de estranho no seu comportamento. Talvez participasse em reuniões semelhantes ou cumprimentasse o ministro, mas a rapariga informou que Chang Seolian jantava sempre sozinho. E, além disso, os homens estavam a discutir assuntos de Estado, pelo que Chang Seolian não tinha motivos para lá ir. Chang Seolian disse que precisava de alguns livros e que qualquer livro servia, porque precisava de aprender o mais possível sobre o país onde vivia. O pai da protagonista era um ministro, pelo que devia ter muitos livros. Sobre o tema dos rituais religiosos, ela também precisava de encontrar livros de história, porque a melhor maneira de conhecer o estado atual de um país é estudar história, porque encontrou no seu quarto muitos livros infantis e de contos de fadas, mas queria livros que a ajudassem na sua vida cotidiana. A protagonista está habituada a sobreviver num mundo hostil, mas antes de começar, precisa de aprender bem o mundo. Se já está presa no corpo de Chang Seolian, precisa de fazer o seu melhor para sobreviver. No final, embora a criada tenha ficado surpreendida, concordou em satisfazer o pedido da patroa, mas disse preocupada que os livros de que Chang Seolian precisava deviam estar no escritório do senhor, mas que ela estava proibida de lá entrar. E Boa não sabia onde encontrar a pessoa certa, porque as criadas responsáveis pela casa eram todas leais à SRA. Ewa, pelo que era pouco provável que decidissem ajudar Chang Seolian. Depois de ouvir isto, Chang Seolian pensou que podia pedir ajuda à ama. E Yunor, porque até agora, ela era a única pessoa que se preocupava mais com ela nesta casa. Mas, nesse momento, Ladion apareceu e disse que o primeiro-ministro Hyung Tae-kyong era responsável por supervisionar os registros do palácio e os protocolos dos funcionários do governo. Era também o irmão mais velho da consorte do rei, Lady Hyung, que tinha grande autoridade. A família Hyung é uma das famílias mais poderosas do Palácio Real. Chang Seolian ficou surpreendida com a aparição de Lajeom, pois pensava que ele tinha sido dispensado do serviço de guarda-costas há muito tempo. Mas ele explicou calmamente que não podia deixar as suas funções enquanto a patroa pudesse estar em perigo. Por isso tinha de ficar mais um pouco. Chang Seolian não o proibiu de o fazer, mas comentou que era muito pouco cerimonioso da sua parte entrar no quarto dela sem autorização. Mas Ladiom explicou que, se ele fosse visto a entrar à socapa no quarto da senhora, seria castigado pela sua insolência, e a rapariga seria envolvida num escândalo. O protagonista percebeu imediatamente que o tipo estava a permitir que um homem desconhecido a visitasse e fez uma vênia, admitindo que, como guarda-costas de Chang Seolian, não queria que ela se encontrasse em tal situação. A protagonista apercebeu-se imediatamente de que o homem propunha manter os seus encontros em segredo e parece que está habituado a insistir nos seus próprios interesses. Normalmente, o protagonista não se sente à vontade com pessoas como Ladiom. Mas, por alguma razão desconhecida, a sua presença não a incomodava de todo. Ele tinha o dom de criar um ambiente descontraído. Lajom disse calmamente que estava contente por a senhora se sentir melhor, porque os seus esforços tinham valido a pena, e ele tinha ouvido dizer que a rapariga quase desmaiara outra vez. Mas, depois de olhar para ele, Chang Seolian ordenou-lhe que parasse com este tipo de conversa sem sentido, porque queria saber a verdadeira razão pela qual este homem tinha vindo ter com ela. Fazendo uma vênia, informou imediatamente que a senhora tinha mostrado um novo lado inquisitivo e que, como Ladiom trabalhava para a associação comercial, viajar por todo o país fazia parte do seu trabalho. Por isso, ele teria respostas para todas as perguntas que a senhora pudesse ter e poderia ensinar-lhe o básico sobre o traje de cerimônia. Mas, nesse momento, Chang Seolian sentiu uma forte fragrância floral vinda do homem, que fazia lembrar a fragrância de um perfume da sua vida passada. O perfume era masculino, mas Chang Seolian usava-o frequentemente e não pensou que ouviria um aroma tão familiar. Mas apercebeu-se de que o perfume do homem era a última coisa que lhe vinha à cabeça. Por isso, perguntou calmamente o que é que Ladiom queria dela, em troca da informação que iria partilhar. O rapaz ficou surpreendido porque era invulgar as raparigas de tão tenra idade pensarem no futuro, mas Chang Seolian não ficou surpreendida porque tinha quase 30 anos. Mas Ladiom explicou calmamente que não exigiria nada em troca.
Uma Chang Seolian descontente perguntou se ele queria continuar a entrar no quarto dela como um ladrão e a assustá-la a toda a hora. Mas La Only riu-se e disse que mesmo um ladrão experiente não conseguiria encontrar nada de valor no quarto da madame, por isso não fazia sentido. Depois, pegando na chaleira e servindo chá à rapariga, confessou que gostaria que Chang Seolian considerasse La como seu amigo. A rapariga admitiu que tinham ideias muito diferentes sobre a amizade, porque para ela, um amigo é alguém em quem pode confiar e a quem pode mostrar o seu verdadeiro eu. E um estranho com motivos pouco claros, que ela tinha visto algumas vezes, não podia ser seu amigo. A protagonista não tinha muitos amigos, nem mesmo na sua vida passada. De facto, não tinha nenhum. A rapariga estava rodeada por todos os lados por inimigos que procuravam uma razão para lhe fazer mal. Mas La disse que, nesse caso, gostaria de pelo menos um dia ganhar a honra de se tornar amigo de Chang Seolian. A rapariga apercebeu-se que o rapaz estava a mostrar uma parte de si mesmo de propósito, para que o homem se sentisse confortável. Por isso concordou, mas informou-o de que La teria de cumprir as suas condições. No final, Chang Seolian fez a primeira pergunta, perguntando se o filho de Lady Hyun era o príncipe herdeiro do reino. La explicou calmamente que o príncipe herdeiro era o filho da imperatriz e que Lady Hyung tinha um filho, mas que este era declarado um príncipe comum, muito abaixo na linha de sucessão. Mas o rapaz desajeitado não percebia por que razão a senhora estava tão interessada no príncipe herdeiro. Chang Seolian perguntava-se se o pai dela achava mesmo que o príncipe herdeiro era um homem merecedor do seu título. No momento de parar a rapariga, o rapaz começou a virar-se e depois informou a patroa de que devia ter cuidado, porque se alguém ouvisse estas conversas, podia acusá-la de traição. Mas Chang Seolian agradeceu calmamente a La a sua preocupação e perguntou-lhe qual seria a sua resposta. E então o rapaz que estava a olhar para a rapariga percebeu que ela era realmente destemida e concordou em responder, informando-o de que o ministro Chang não tinha dito nada publicamente. La parecia estar a apoiar o príncipe herdeiro. Não se diz que o príncipe herdeiro foi treinado pelo mesmo mentor na corte que o pai de Chang Seolian. Mas a protagonista apercebeu-se de que isso lhe parecia estranho, porque o seu pai encontrava-se frequentemente com o primeiro-ministro para discutir assuntos de Estado. La explica que a reunião do primeiro-ministro encarregado da documentação e dos protocolos com os ministros dos ritos não é assim tão surpreendente. E Chang Seolian apercebeu-se de que era essa a razão pela qual um homem podia visitar o pai dela sem problemas e sem levantar suspeitas. Afinal, todos os que estavam em segundo lugar tinham como objetivo o primeiro lugar. Não se detêm perante nada, confiantes de que estão a fazer o que é correto. E Chang Seolian sabia o que era viver em constante rivalidade, porque o poder fazia coisas terríveis às pessoas. E as pessoas que sentiam o poder queriam mais dele. Por isso, Chang Seolian decidiu que esses assuntos de Estado não lhe diziam respeito, especialmente porque já tinha aprendido muito hoje. E desconfiava de tentar aprender mais alguma coisa, especialmente através de La porque ele era bastante sensual, por isso informou-o de que falar já a estava a cansar, por isso gostaria de descansar um pouco. Mas quando estava prestes a ir deitar-se, La perguntou-lhe se podia fazer mais alguma coisa pela senhora. Parou, olhou pensativamente para o rapaz e pediu-lhe que da próxima vez lhe trouxesse um doce, porque não se podia visitar sem trazer nada. Depois de concordar, o rapaz refletiu sorrindo que aquela senhora era de facto uma pessoa muito interessante. Quando La saiu, um rapaz aproximou-se por trás dele e cumprimentou o chefe. La comentou calmamente que tinha pedido para não ser chamado assim em público, especialmente porque tinham passado por tanta coisa juntos. Mas o rapaz manteve as formalidades. Mas, olhando para o cavalheiro, o rapaz reparou que La parecia muito pensativo e que algo parecia ter acontecido. Mas La contou calmamente que, recentemente, correram rumores de que o príncipe herdeiro se tinha envolvido num escândalo e desviado grande parte do dinheiro da região, e os funcionários locais extorquiam dinheiro aos comerciantes antes de o enviarem ao príncipe herdeiro. O imperador ficou zangado quando soube de uma coisa destas, mas La não percebia por que é que o príncipe herdeiro ainda estava envolvido em assuntos de Estado. Mas o rapaz disse calmamente que quando se tratava dos assuntos externos do príncipe, parecia que o imperador já sabia de tudo e fazia vista grossa, até aparecerem problemas e o público descobrir.
O único castigo que aguardava o príncipe herdeiro era a devolução dos presentes anteriores, sedas e cavalos. Lajong sabia que era um castigo demasiado leve, mas o imperador não protegeria o príncipe herdeiro sem uma razão clara. Por isso, Lajong estava disposto a apostar que o imperador queria evitar a desestabilização do país devido à incerteza sobre a reputação do príncipe herdeiro. Mas depois de ter perguntado ao primeiro-ministro Hyun sobre a situação, o assessor explicou que o primeiro-ministro é normalmente responsável por manter o equilíbrio de poderes. Ultimamente, tinha estado ocupado a preparar a chegada de uma delegação do Reino Ocidental, e então, Lajong perguntou-lhe se sabia que o seu subordinado era o primeiro-ministro e o ministro de cerimônias em constante visita. O homem admitiu que não tinha essa informação, mas presumiu que estavam a discutir os protocolos para a visita iminente da delegação. Lajong recordou as palavras de Chang Seolian, segundo as quais, visto de fora, era o que parecia, se não se aprofundasse o assunto. No entanto, também achava estranho que dois ministros estivessem a discutir assuntos de Estado em privado. O primeiro-ministro Hyung Taek-yoon trouxe uma vez a sua irmã mais nova para o palácio, e ela tornou-se a concubina preferida do imperador, e o homem foi promovido ao cargo de primeiro-ministro. A astúcia e a capacidade deste homem para conquistar os favores do imperador eram bem conhecidas, tal como a sua natureza de calculista determinado e implacável. Mas não estava satisfeito com o seu estatuto de mero vassalo. Embora o príncipe herdeiro tivesse reclamado o trono por lei desde tenra idade, não era conhecido pela sua robustez e inteligência, embora este ano já tivesse 30 anos, não tinha mudado muito. Parece que o imperador sabia deste problema, uma vez que começou a atribuir os assuntos importantes ao príncipe Mayang. Como resultado, Lajong não reparou no cavalo que vinha na sua direção a uma velocidade insana. Por isso, nem sequer teve tempo de fazer nada, e o seu assistente, aterrorizado, começou a estender-lhe a mão para o afastar. No final, o ajudante conseguiu empurrar a cabeça para fora da estrada, fazendo-o cair no chão, mas sem ser atingido pelos cascos do cavalo. E então, Lajong agradeceu ao homem e pediu-lhe para não o empurrar como um saco de batatas da próxima vez. Mas depois, inclinando-se, o rapaz informou que neste momento, mesmo à frente deles, estava o segundo príncipe Mayang. Depois, olhando para o rapaz, Lajong e o seu assistente fizeram uma vênia ao jovem e pediram-lhe desculpa por lhe terem bloqueado o caminho. Mas, calmamente, o príncipe Mayang desceu do cavalo e deixou os rapazes levantarem-se, pois não tinham culpa de quase ter havido um acidente, uma vez que o próprio príncipe Mayang começou a montar o seu cavalo, apesar de a estrada ser estreita. Mas ela disse que a cara de Lajong lhe era bastante familiar. Ele disse que era empregado da Jeongjuk Trading Company e que, no ano passado, no cais do Volga, Lajong teve a grande honra de apresentar os seus cumprimentos ao príncipe. Mas o príncipe Mayang comentou calmamente que não se lembrava de todo do nome do homem, que se voltou a apresentar e disse que o príncipe Mayang não devia ter sido incomodado, pois não estava ferido. Mayang ficou contente com isso, mas disse que tinha de se ir embora, mas que, caso Lajong tivesse algum ferimento, poderia sempre encontrá-lo no ministério. Lajong ordenou imediatamente ao seu assistente que seguisse o segundo príncipe e descobrisse para onde ia. No minuto seguinte, ele desapareceu de imediato e Lajong decidiu ir comprar comida, pois a fome e tudo o que tinha acontecido podiam deixar uma pessoa louca. Acabou por ir comprar qualquer coisa e aproximou-se de uma vendedora que estava a vender sobremesas doces, e lembrou-se que a patroa tinha querido algo doce. Por isso, decidiu experimentar a sobremesa e, quando teve a certeza de que eram suficientemente doces, pediu que lhe embalassem um de cada tipo de doce. E à medida que avançava pelas ruas, apercebeu-se de que Chang Seolian era, afinal, uma jovem nobre. Nessa altura, Boa estava a limpar o pátio e pensava que hoje estava bom tempo e que gostaria de perguntar à patroa se queria ir dar um passeio. Mas, no momento seguinte, virou-se em choque, pois viu que, mesmo à sua frente, estava Sua Alteza o príncipe Mayang. Então, ela inclinou-se para cumprimentar o príncipe, dizendo que era uma grande honra tê-lo neste lugar. Mas ele disse calmamente à criada que se podia levantar, e depois perguntou-lhe quem era a patroa da rapariga, e ela só se perguntou, sem jeito, se ele se referia à patroa Chang Seolian. Mas depois, apercebeu-se imediatamente que se tinha comportado de forma demasiado rude,
Por isso fez uma vênia e pediu desculpa ao príncipe, e pensou que nunca tinha pensado ver o segundo príncipe tão de perto. Por isso, não sabia como se comportar corretamente. Mas, nesse momento, a ama de Yoon-nohe apareceu e fez uma vênia para cumprimentar Sua Alteza. E ao olhar para Yoon-nohe, o príncipe lembrou-se imediatamente dela e perguntou-se como estaria a senhora a sentir-se agora. A mulher informou que Chang Seolian ainda estava a recuperar. E então Mayang olhou em volta tentando ver a rapariga na janela e disse que gostaria de a conhecer. Mas a ama informou calmamente que a senhora tinha voltado para a cama depois de ter tomado o pequeno almoço, mas que, se o príncipe Mayang quisesse, Yoon-nohe poderia acordar a rapariga. Mas ele informou calmamente que, nesse caso, não era necessário, porque Chang Seolian devia ter descansado mais. Mas admitiu que tinha ouvido rumores de que a rapariga tinha perdido o juízo, depois de ter recuperado a razão. Yoon-nohe explicou que os rumores eram infundados, no entanto, devido ao estresse e a uma doença grave, a sua senhora perdeu a memória. O príncipe ficou muito chocado e não conseguia acreditar. Yoon-nohe explicou que Chang Seolian não se lembrava de quase nada, e nem sequer se lembrava da morte da mãe ou da situação que tinha vivido em criança. Não sabia nada sobre a sua própria vida. O príncipe ficou horrorizado com a possibilidade de isto ter acontecido e perguntou a opinião do médico sobre o assunto. Mas Yoon-nohe explicou que, por acaso, Chang Seolian não tinha sido vista por um médico desde que acordara. Mas, furioso, o príncipe Mayang começou a gritar, não compreendendo como é que Yoon-nohe podia deixar acontecer uma coisa destas. Ela não se importava com a senhora que servia. O príncipe Mayang, então, começou a gritar e disse que iria enviar um médico para a rapariga imediatamente. Depois disso, meteu a mão no seu bolso secreto e pediu-lhe para dar algo a Chang Seolian quando ela acordasse. Eram medicamentos do médico imperial que deviam ajudá-la a recuperar e esperava que a rapariga começasse a sentir-se melhor. Depois, com um último olhar para a janela da casa da rapariga, ele virou-se calmamente e começou a afastar-se, porque nunca pensou que o segundo príncipe de Mayang viesse ver a senhora pessoalmente. E perguntou à ama que razão tinha o jovem para estar tão intensamente interessado na senhora. Yoon-nohe pensou no assunto e disse: não admira que a criada boa não saiba, uma vez que não trabalha nesta mansão há muito tempo, que antes de Chang Seolian ter sido ferido no incêndio, a sua patroa e o príncipe Mayang eram amigos íntimos. Quando eram muito jovens, a patroa tinha sentimentos calorosos pelo príncipe, e este também gostava da companhia da rapariga. Após o incidente, a senhora recusava-se a ver qualquer pessoa porque estava a sofrer mental e fisicamente. O príncipe Mayang estava muito preocupado e ia vê-la todos os dias, mas, em breve, ele teve de partir para uma das regiões remotas em negócios de Estado, e a ama acreditava que a sua amizade se tinha desvanecido e que nada mais os unia. Mas agora, parecia-lhe que as coisas eram muito diferentes, e que talvez a rapariga ainda fosse muito querida no coração de Sua Alteza o príncipe Mayang. E ao sair, lembrou-se do momento em que a tinha visto a ser maltratada pela irmã. Depois, Mayang lembrou-se de que uma vez, quando as suas lições de etiqueta terminaram, estava prestes a sair para ir estudar em casa. Mas quando se virou, reparou que Chang Seolian tinha estado à sua espera todo este tempo, e olhando para ela, o príncipe perguntou-lhe se tinha as pernas doridas. Mas ela sorriu alegremente e disse que estava tudo bem. Em criança, Chang Seolian era uma rapariga sociável, e quando o príncipe foi parar a uma província remota, a rapariga mudou muito. Mas o que ele viu há uns dias surpreendeu-o imenso. Como resultado, um pouco mais tarde, a ama foi ter com o príncipe para o informar que o jovem a tinha procurado anteriormente. Ele pediu calmamente desculpa pelos seus comentários duros de há pouco. Então o Mayang tinha um pedido. Mayang queria que Yoon-nohe não deixasse a senhora e que ficasse perto dela e cuidasse dela. Mas, no momento seguinte, ouviu-se um barulho estridente e gritos que exigiam que a deixassem entrar o mais depressa possível, pois ela devia ser informada assim que o príncipe Mayang chegasse. A ama apercebeu-se imediatamente que a voz pertencia a Lady Ewa e percebeu o que iria acontecer a seguir. O príncipe Mayang informou calmamente que Yoon-nohe podia sair, e que também tinha de se apresentar no caso de Chang Seolian melhorar. Nessa altura, a rapariga não perdeu tempo e praticou flexões para fortalecer o seu corpo, mas mesmo algumas flexões eram um grande desafio para ela. Mas, no momento seguinte, ouviu bater à porta,
e, adivinhando quem tinha chegado, deixou-o entrar. E Ladiom cumprimentou a senhora com alegria. Mas quando olhou para a cara vermelha dela depois do exercício, perguntou-lhe o que é que ela estava tão ocupada a fazer para ter florescido. Mas talvez tenha sido a sua saudação que teve tanto efeito na patroa, e o rapaz quisesse mesmo corresponder às expectativas da rapariga. Mas ela disse que tudo o que esperava do rapaz eram os doces que lhe tinha pedido para trazer. Mas o rapaz começou a desembrulhar a guloseima, dizendo que o seu brilho saudável parecia muito melhor do que a desculpa fria de uma doença. E aparentemente ela tinha estado a praticar. Depois, entregou-lhe um lenço para limpar a cara e mostrou-lhe os doces prometidos. Mas ao limpar o rosto, a rapariga apercebeu-se de uma fragrância agradável que emanava do lenço. Ladiom informou que essa fragrância tinha sido misturada por ele próprio. E era uma mistura de algumas ervas raras. E, segurando os rebuçados, perguntou se a senhora gostava assim tanto desta fragrância. Mas Chang Seolian explicou calmamente que ela preferia fragrâncias amadeiradas doces com leves notas florais, e nomeou algumas flores de cujo aroma gostava. Mas olhando para a cara incompreensível de Ladiom explicou que não conseguia encontrar tais ervas neste sítio e agradeceu-lhe os doces de que ela gostava. Mas com um sorriso, perguntou por que é que Ladiom a visitava hoje. E depois, ao olhar para a rapariga e também para o seu bom aspecto enquanto arrumava o cabelo, Ladiom até ficou envergonhado. Mas quando se acalmou, disse que tinha trazido um livro para a sua senhora, porque ela gostava de ler. E então, a rapariga desajeitada pensou onde poderia esconder melhor o rapaz, mas quando se virou, já não o encontrou, perguntando-se se ele seria muito rápido. Depois, convidou a empregada a entrar, e a correr, a empregada disse que tinha visto recentemente a SRA. Eu-a ralhar com a empregada. Parece que a criada deixou cair o bastidor de bordados da SRA. Eu-a, enquanto limpava os seus aposentos, e deixou uma nódoa no bordado. A SRA. Eu-a ficou furiosa e pegou imediatamente no chicote. E antes, Chang Seolian tinha pedido para ser informado se Eu-a o iria usar. Depois, Chang Seolian pensou calmamente no assunto e agradeceu à empregada a informação. Depois pediu uma bengala, mas, quando se levantou, reparou que havia doces na mesa, que Ladiom lhe tinha servido. Por isso apanhou-os calmamente e explicou à empregada que gostaria de dar um pequeno passeio. Mas a rapariga, preocupada, disse que Chang Seolian não podia sair assim porque o seu cabelo não estava penteado. Mas Chang Seolian apenas sorriu e pediu à empregada para arranjar o cabelo enquanto caminhava. No final, Chang Seolian saiu calmamente para a rua, enquanto a empregada, entusiasmada, corria atrás dela, tentando pôr o cabelo em ordem e implorando a Chang Seolian que andasse pelo menos um pouco mais devagar. Nesta altura, Eu-a ainda estava a castigar a criada, e esta chorava e pedia misericórdia, apesar de saber que o que tinha feito merecia a morte, mas pedia misericórdia. Mas a senhora, sorrindo, disse que a criada não merecia morrer por tal transgressão, e disse que se ela tivesse cometido um ato mais grave, de certeza que não a poderia compensar com uma sentença tão leve. E depois começou a bater-lhe. E então, Chang Seolian apercebeu-se imediatamente que parecia que eles tinham vindo para aqui, e começou a andar mais depressa. Nessa altura, olhando para a criada espancada, a patroa exigiu-lhe que se acalmasse e deixasse de fingir, pois não lhe tinha batido assim tanto. Depois, olhando para a criada que tentava fugir, não percebeu para onde ela ia fugir e perguntou: "Esta rapariga tem noção do esforço que fez para bordar?" Porque era suposto ser um presente para o príncipe, e ela não tinha tempo para o fazer de novo. E exigiu que a criada confessasse que o tinha feito de propósito, mas a criada persuadiu-a, em lágrimas, que nunca se atreveria a fazer tal coisa. Mas Eu-a estava insatisfeita, porque achava que era diferente, pois sempre que o príncipe chegava, ficava logo claro pelo olhar da criada. Mas, nesse momento, Chang Seolian entrou no quarto, perguntando o que se passava aqui, e explicou a uma Eu-a descontente que estava a saborear uns doces deliciosos, e que decidiu entrar e partilhar com a irmã. E pediu à rapariga que se acalmasse e ganhasse juízo o mais depressa possível, porque bater naquelas pobres raparigas não iria de forma alguma fazer com que o bordado da Eu-a voltasse ao seu estado anterior. E lembrou-se que lhe tinham ensinado que deviam ser indulgentes com os erros dos outros, mas rigorosos com os seus próprios. Por isso pensou que talvez pudesse ajudar Eu-a de alguma forma. Mas apenas deu uma bofetada na mão de Chang Seolian com raiva. Depois disso, infeliz, informou-a de que tinha de se ir embora,
E depois, olhando para os doces estragados, Chang Seolian apercebeu-se de que tinha pensado que isso ia acontecer. Mas Chang Seolian acabou por se aproximar e disse que só queria passar por cá durante o seu passeio e que a irmã devia perceber a rapidez com que os mexericos se espalhavam entre os criados. E seria muito mal se os rumores sobre a tarefa da criada chegassem ao príncipe, pois ele não gostaria de uma coisa dessas. E perguntou se Elwa se apercebia da situação em que se encontraria nesse caso, especialmente tendo em conta os rumores que já corriam sobre a voluntariedade de Elwa. E seria extremamente humilhada se o príncipe descobrisse. Por isso a rapariga tinha de parar de agir assim o mais depressa possível, para seu próprio bem. Depois de olhar para a criada maltratada, Chang Seolian disse que a rapariga tinha conseguido levantar-se. Perguntei-me se haveria mesmo rumores sobre o mau caráter de Elwa, mas havia outra coisa que pessoas como Elwa esqueciam sempre. Afinal de contas, se maltratarem as pessoas que o servem, isso tornar-se-á numa ofensa irreconciliável. Mas, no momento seguinte, Elwa, furiosa, tentou bater em Chang Seolian. Acabou por o fazer, e depois a criada agitada, olhando para a patroa, Elwa gritou-lhe e ordenou-lhe que não se mexesse. Depois de a tocar, a protagonista tinha a certeza de que esta rapariga nunca tinha experimentado a sensação do chicote a penetrar-lhe na pele. Depois disso, Elwa ordenou-lhe que se afastasse. Afinal de contas, ela não deixaria de castigar a criada, mesmo que Chang Seolian lhe bloqueasse o caminho. Podia ter ficado contente por se afastar, mas o seu corpo não lhe dava ouvidos. Além disso, ela não podia fazer isso à empregada, por isso estendeu a mão e puxou a rapariga para baixo com ela. Então, Elwa balançou novamente para dar o próximo golpe, mas no momento seguinte, Chang Seolian não sentiu nenhum golpe para o qual estivesse preparada. Por isso, olhou para Elwa, levantou a mão e recuou, e todo o seu pulso começou a ficar vermelho e a doer como se algo lhe tivesse batido. Mas ela não percebia o que poderia ser, e quando as criadas lhe perguntavam o que lhe tinha acontecido, ela só gritava com elas, mas ela própria pensava que talvez tivesse sido mordida por algum inseto, porque não conseguia mexer nem os dedos. Depois, uma criada veio ter com Chang Seolian e perguntou-lhe se ela estava bem e se precisava de chamar um médico. Mas Chang Seolian, olhando em volta, não se apercebeu do que tinha acontecido até reparar em pequenos pedaços de pedra no chão. Mas, nesse momento, toda a gente estremeceu, e a mãe de Elwa olhou em volta para toda a gente, infeliz, e perguntou-se o que tinha acontecido. E a senhora apercebeu-se imediatamente que a filha tinha voltado a encontrar a rapariga, e Elwa disse-lhe que não conseguia descrever em palavras a calúnia que Chang Seolian lhe tinha dirigido. Chang Seolian acusou-a de ter um temperamento terrível e que ela devia ter vergonha do seu comportamento. Depois, Chang Seolian apercebeu-se de que tinha uma cunhada ciumenta e uma madrasta malvada. Assim, ela caiu literalmente ao mesmo tempo no conto de fadas da Cinderela e da Branca de Neve. E esses contos de fadas tornaram-se clássicos por uma razão, porque encarnavam arquétipos universais da vida real. E mesmo neste universo havia algo de semelhante, que até parecia engraçado à protagonista. E depois, olhando infeliz para Chang Seolian, a mulher disse que ela era uma rapariga demasiado ousada para alguém que não tinha noção de decoro ou de maneiras básicas. Por isso, ordenou às criadas que fossem fechar a rapariga no seu quarto e que não lhe dessem comida nem água durante 3 dias. E isso deveria ter sido tempo suficiente para ela pensar no seu comportamento. Mas se alguma delas se atrevesse a ajudar Chang Seolian, seria severamente castigada. Depois de um último olhar de desagrado para todos, a senhora perguntou o que tinha acontecido ao pulso da filha, e quando ouviu falar do escaravelho, sugeriu que fosse imediatamente ao quarto tratar da ferida, porque não devia ter cicatriz. Mas, no final, assim que aquelas duas saíram, Chang Seolian começou a tremer, e em seguida, as criadas excitadas rodearam-na para ver se estava bem, e não perceberam por que é que foi muito imprudente atirar-se ao ataque. A criada pediu desculpa à patroa, pois a culpa era toda dela. Se tivesse tido mais cuidado, isto não teria acontecido. Mas, sorrindo para Chang Seolian e olhando para a rapariga, Chang Seolian pediu-lhe que não se preocupasse com ela. Afinal, era melhor a criada tratar das suas feridas e ir tratá-las o mais depressa possível. No final, ajudando a madame a levantar-se, Boa pediu desculpa. Afinal, se ela soubesse como as coisas iam acabar, nunca teria trazido Chang Seolian para este sítio.
Shang Xiaolian só se perguntava quando é que o pai voltaria, pois afinal não demoraria mais de 2 dias. Mas, na pior das hipóteses, a viagem poderia demorar ainda mais tempo. Mas, eventualmente, Shang Xiaolian piorou e caiu, incapaz de andar mais, e começou a desmaiar. E depois, ao olhar para ela, a criada percebeu-se que a febre da rapariga estava outra vez muito alta. Ela estava com febre. Por fim, quando a patroa foi levada para o quarto, a empregada estava a chorar, explicando que não tinha passado muito tempo desde que a rapariga acordara, mas que tinha sido muito maltratada, fazendo-a sofrer novamente. Mas Yun-Nohi informou calmamente que a criada conhecia o caráter de Ewa melhor do que ninguém. Por isso, por muito que tentasse, iria sempre tentar arruiná-lo. O príncipe também estava ciente disso, por isso tentou não interferir de forma alguma. Mas Yun-Nohi disse calmamente que tinha de ir procurar uma pomada para tratar as feridas da senhora. Boa sentiu pena de Shang Xiaolian porque ela era absolutamente inocente e não merecia ser tratada daquela maneira. Por isso, decidiu que devia tentar fugir daquele lugar para encontrar um médico para Shang Xiaolian e ajudá-la. Mas, nesse momento, foi parada por outra criada que estava a servir Ewa e que lhe disse que a criada boa devia parar de causar problemas, pois tinha se oferecido para o efeito. A empregada, preocupada, informou que a SRA. Shang Xiaolian ainda não tinha recuperado a consciência, apesar de ter começado a recuperar há pouco tempo. Mas a empregada descontente disse que, se Shang Xiaolian estava tão doente, devia ter ficado no seu quarto e não se ter metido nos assuntos dos outros, pelo que o que aconteceu foi culpa dela. E recordou-lhe que quem ajudar Shang Xiaolian também será castigado, pelo que ela nem devia pensar em algo assim. E depois, a criada olhou para Heran e percebeu que nunca esperara que a rapariga estivesse debaixo da porta. E Boa não conseguia lidar com a criada com a sua força. E além disso, ela era responsável pelas outras criadas e tinha boas relações com Erhua. Por isso, tudo o que a criada tinha de fazer era rezar para que a patroa estivesse bem. Por fim, a noite chegou e alguém estendeu à criada uma bolsa com ervas que causavam sonolência, e sob a influência desse odor, ela começou a adormecer. E então, olhando para a rapariga adormecida, Lajom perguntou-se se estaria tão ansiosa por intervir em toda aquela situação. Mas Shang Xiaolian, ao levantar-se, lembrou-se que já tinha pedido a Lajom para vir ter com ela de mãos vazias e explicou que não tinha dormido, porque estava a pensar se Lajom viria. Mas, calmamente, olhou para a rapariga e perguntou-lhe o motivo. E será que ela queria mesmo agradecer-lhe pessoalmente? E depois, fazendo uma vênia, Shang Xiaolian informou que queria agradecer pelo pequeno inseto que mordia os pulsos de Ewa. Mas reparou que o tipo devia ter apontado para Ewa em vez do chicote quando teve a mesma oportunidade. Mas, aparentemente, ela esperava demasiado da companhia deles. E depois, franzindo o sobrolho, o tipo descontente pediu desculpa por não estar à altura dos padrões de uma rapariga. Mas ela informou-o de que era tudo uma brincadeira, e de facto estava grata. Depois do que confessou que só o golpe de chicote a tinha deixado pior, e estava morta. Mas, estendendo o seu lenço, Lajom explicou que Ewa não era o tipo de pessoa que se rebaixaria a tal castigo. Mesmo que a rapariga fosse capaz de se clonar a si própria, encontraria todas as cópias e abusaria delas ao máximo. E então, aceitando a ajuda do namorado Chang, Xiaolian apercebeu-se de que ele tinha razão e que ela devia ficar contente pelo facto de não ter chegado a tal situação. Mas, neste momento, Lajom sugeriu que a senhora devia ir agradecer a rapariga agora mesmo, porque não havia nada que a impedisse de o fazer. Mas neste momento, ao olhar para a cara de Lajom, Shang Xiaolian reparou que ele parecia aborrecido, embora Shang Xiaolian não o compreendesse, porque ela devia estar zangada nesta situação. Mas ele explicou calmamente que não gostava de pessoas estúpidas e que achava que Shang Xiaolian tinha agido de forma muito estúpida. Embora a rapariga tivesse perdido a memória, devia ter se lembrado do caráter de Ewa e era suficientemente perspicaz para saber como tudo acabaria. Mas, nesse momento, estendendo a mão, Shang Xiaolian pedia calmamente ao rapaz que parasse de a ofender e lhe mostrasse o que tinha trazido para ela. Mas ele apenas perguntou, com relutância, como é que ele podia ter a certeza de que tinha levado alguma coisa. Shang Xiaolian explicou que ele devia ter levado alguma coisa, talvez um livro, doces ou medicamentos, porque era improvável que se arriscasse a entrar à socapa só para dizer olá.
E então Ladion admitiu que Lisa tinha razão, mas achou que era um pouco atrevido. Mas disse que lhe daria tudo o que tinha trazido. Mas primeiro queria que a rapariga lhe respondesse a uma pergunta, e perguntou-lhe por que o tinha feito. Ele não percebia por que é que Chang Seolian levava os golpes em vez da criada. Afinal, era pouco provável que a razão fosse apenas sede de justiça, e esperava que Chang Seolian encontrasse uma razão melhor. Ela admitiu que a causa da sua doença era desconhecida, mas a sua consciência permanecia com ela, e Chang Seolian não compreendia por que é que as suas memórias tinham desaparecido. E ela não se lembrava de absolutamente nada do seu passado. Já não reconhecia a sua família e não conhecia as normas e costumes da sua terra natal. Por isso, decidiu aprender através dos livros, mas todos os livros úteis se encontravam no escritório do pai, e a criada que tinha sido castigada pela irmã fazia as limpezas também no escritório do dono da casa. Lajong perguntou se a razão da sua ação era o facto de Chang Seolian querer ganhar a confiança da criada. Ela explicou que queria realmente ajudar a rapariga o mais que pudesse, mas nem sequer esperava que a rapariga não se conseguisse conter e começasse a bater-lhe. E depois, olhando com seriedade para a S.R.A. Ladion perguntou-lhe se havia outras razões para tal comportamento, mas ela só lhe perguntou se tinha mesmo de pensar noutra. E apesar de o tipo ter ficado zangado no início, depois deu-lhe o que tinha prometido, embrulhado num pano, e enquanto Chang Seolian desembrulhava a prenda, Ladion explicou-lhe que iria vigiá-la durante algum tempo, pelo que ela tinha de ser o mais cuidadosa possível. E depois, Chang Seolian reparou nas bolachas tradicionais e começou a comê-las. Ladion pediu para guardar os biscoitos até ter fome e observou que ela tinha um ótimo apetite para uma pessoa em estado grave. Mas ela disse calmamente que a razão devia ser o bom remédio que lhe tinha sido dado, pois estava agora em bom estado. E depois de pensar, Ladion sugeriu que provavelmente tinha sido o príncipe a dar-lhe o remédio. Chang Seolian contou que também lhe foi dito algo semelhante, mas que na altura estava inconsciente e também não se lembrava de nada. E ficou a saber que se tratava de um príncipe muito conhecido do povo, que era hóspede frequente da família, uma vez que o pai de Chang Seolian e a mãe do príncipe se conheciam bem, e que também eram amigos dele antes do incidente. E Chang Seolian leu que esse afeto do príncipe foi a razão pela qual ele lhe deu o medicamento. Mas, no final, quando a rapariga olhou para o livro, ficou furiosa porque era um livro sobre etiqueta e rituais. E então Chang Seolian, descontente, comentou que se ela soubesse que Ladion era capaz de obter tal livro, não teria agido de forma tão imprudente. Mas ele disse calmamente que era por isso que achava que a ação de Chang Seolian era insensata, pois ia oferecer o livro esta tarde. E então a rapariga exigiu que Ladion se fosse embora e nunca mais voltasse, porque não ia continuar a entreter um miúdo rico aborrecido. E quando Ladion perguntou a razão de tais conclusões, Chang Seolian afirmou que ele não era, de todo, o rapaz que servia os outros e que estava a tentar fingir ser, porque mudava de lenço todos os dias e eram todos frescos. E a criada falou-lhe também dos biscoitos que ele trouxera da última vez, pois não eram baratos e eram populares entre a nobreza. A empregada concluiu que ou Ladion era filho de um nobre rico, ou era herdeiro de uma empresa comercial. Mas, nessa altura, o homem disse calmamente que tinha as suas próprias poupanças e que aceitava qualquer trabalho, e que a empresa de comércio pagava bem a quem o merecia. Também quis explicar-se sobre os lenços, mas Chang Seolian não estava interessada nesse assunto. Queria saber a razão pela qual Ladion se tinha tornado tão obcecado por ela, mas ele só disse desajeitadamente que não chamaria a isso uma obsessão, porque tinha sido contratado como guarda-costas em condições invulgares, pelo que queria saber mais. E a rapariga tinha-o intrigado quando se conheceram, e por isso continuava a visitá-la.